2016, o professor de Direito, advogado, Dr. Luiz Eugênio Scarpino, escreveu um livro sobre o juiz Sérgio Moro e o pano de fundo, evidentemente, a Lava Jato, a história da Lava Jato. De 2016 para cá, muita coisa mudou, não é? O juiz, hoje ministro da Justiça, e é, sem dúvida nenhuma, o grande nome, não é? Uma grande incógnita para nós brasileiros, no sentido de onde ele quer chegar, para onde ele quer ir e o posicionamento dele jurídico, inclusive. Nós vamos conversar então com o Dr. Luiz Eugênio Scarpino exatamente sobre essa incógnita chamada Sérgio Moro. Como vai, querido? Tudo Prazer bem, imenso. Érica? Prazer é todo meu recebê-lo você. aqui no canal Decote. Obrigado. Doutor Luiz, de 2016 para cá, não é? Mudou muito a figura do Sérgio Moro, mudou muito. Quem você diria que ele é hoje? Demais. Eu não vou dizer que eu me surpreendo, porque dificilmente nós podemos deixar de surpreender com as pessoas, mas o salto do juiz Sérgio Moro, que era uma pessoa muito discreta, só se manifestava nos autos, dava decisões discutíveis juridicamente, ora poderíamos falar que eram boas decisões, ora que tinham avançado o passo, mas sem dúvida era um juiz com o seu papel de destaque dentro de um contexto de uma operação. De lá para cá, começou a ter mais aparições, aparecer para entrevistas, enfim. Saiu do papel de juiz discreto para um juiz que sentiu e se togou no protagonismo. E de lá para cá, então, ele começou a ser erigido como um grande herói do Brasil, algo que eu sempre critiquei, porque uma operação policial, um conjunto de apurações nunca pode ter um único protagonista, porque na verdade ele é apenas uma das peças, era um dos atores dentro de todo um contexto de centenas de milhares de policiais federais, de Ministério Público envolvido, advogados tentando debater quem tem ou não culpabilidade, desembargadores do Tribunal Regional Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente coloca a figura de um protagonismo em uma única pessoa, isso pode arder ali o sentimento da vaidade, e me parece que o juiz Sérgio Moro acabou atraindo para si, não sei se de forma consciente ou não, esse passo a ponto de se sentir tão envaidecido e aceitar largar a toga e assumir um cargo político de auxiliar direto do presidente Bolsonaro, agora do Ministério da Justiça, talvez coerente do ponto de vista de que estariam em uma missão de salvar o país, de buscar salvaguardar, né? Exatamente, de estar numa linha de frente que a luta anticorrupção poderia ser turbinada, ganhar novos ares, mas por outro lado, Érica, de uma forma que gera uma inquietude na população, porque todo aquele discurso de que ele era um juiz isento, de que era um juiz que não tinha lado político, poderia ganhar, perder espaço quando ele milita exatamente ao lado de uma pessoa que é antagonista de parte daqueles que ele condenou, ou seja, principalmente se colocando no papel de combatedor ou de antagonista de Lula e outros políticos com os quais ele julgou. Não só Mas PT. Esse era o juiz do seu livro, né? O Homem, o Juiz e o Brasil, que é o título do seu livro. Exatamente. E lá naquele livro eu falo assim, olha, muito ainda, eu terminei o livro, achei minha última frase, muito ainda ouviremos falar de Sérgio Moro. Eu sabia, inevitavelmente, que aquele protagonismo que, à ocasião, quando eu terminei de escrever o livro, em maio de 2016, poderia ensejar, destaque a Sérgio Moro. Esperava que até então, no ramo estritamente jurídico, talvez saindo fazer palestras, seminários, cursos, depois ser guindado a algum cargo jurídico, mas não, ele foi para um lado perigoso da política, e o que nos deixou bastante duvidosos sobre quais eram as reais intenções do juiz naquele processo, porque ele aceitou o lado político e assim recebeu as críticas de forma que ele vestiu a crítica, né? Mas o juiz não tem nada, mas peraí, ele aceitou um cargo político. Então, a partir daquele momento, é natural que se diga que ele tinha uma propensão a não gostar de um ou de outro.
Mas, enfim, Claro. Isso não quer dizer que os processos sejam nulos, que não tinham provas para condenar. Exatamente. Isso, na sua opinião, doutor Scarpino, prejudicou, continua... como é que é o processo hoje, por exemplo, da Lava Jato, né? A continuidade da Lava Jato, porque a Lava Jato existiu e prendeu muita gente. Isso é inegável. Não, né? Sem sombra de dúvida. Repatriou muito dinheiro para o Brasil, não é? Até que ponto isso compromete ou comprometeu a Lava Jato? A Lava Jato, ela foi muito importante e ela é muito importante para a depuração de inúmeros episódios de corrupção. Ela conseguiu diagnosticar uma ponta do iceberg e entrar um pouquinho mais a fundo e desbaratou um esquema de corrupção que era sistêmico, que era longo, que não era só de governos de PT, que não envolvia só políticos de algum espectro político, mas de todos aqueles que estavam no poder em algum período. Não conseguiu ir mais a fundo por conta de um tempo chama de prescrição em direito, você não pode retroagir a fatos de 30, 40 anos para poder punir. Então, eu não tenho dúvidas que a Lava Jato ela foi muito importante. E ela é importante para o Brasil, não só a frente que estava em Curitiba, mas a que está no Rio de Janeiro, a que está em Brasília, enfim. A Lava Jato, na sua grande estrutura, que ela acabou ganhando várias ramificações, ela foi e é muito importante para o nosso país. O que nós não podemos dizer é que ela não é infensa a críticas, porque houve sim uma atuação exagerada de alguns promotores, algumas condenações discutíveis, mas no grande salto... Factível PowerPoint, né? Bobeira, uma grande tolice se criar um discurso político para uma denúncia criminal que, na minha visão, tinha sim alguns pontos de discussão jurídica, se era ou não pertinente, mas essa criação dessa mistura entre política e jurídico nunca mesclou demais, né? Nunca é interessante. E o juiz Sérgio Moro, muito me admiro, porque ele foi um estudioso da Operação Mãos Limpas e um dos grandes... Se inspirou na Operação Mãos Limpas. Se inspirou, enfim. E um dos grandes maus da Operação Mãos Limpas foi que vários juízes deixaram o papel de juízes para virar atores políticos, o que gerou um grande sentimento de incredulidade, de falta de crédito, de descrédito na população. Hoje na Itália não tem, vamos dizer assim, a consideração popular, né, a aceitação popular que teve no início. Perdeu seu crédito porque muito se questiona quais eram as reais intenções daqueles atores jurídicos naquele momento. O que eu não discuto é que a Lava Jato ela é importante, ela foi importante, ela conseguiu adentrar em muitos episódios, quebrar uma estrutura de uma corrupção instalada dentro da Petrobras. Ela não resolveu os problemas do país, não resolverá, mas sem sombra de dúvidas ela deixa um espólio positivo. Isso não quer dizer que ela é de todo positiva ou ela traga ganhos vamos dizer, institucionais. Sim. Eu também não seria leviano de achar isso. E também seria leviano de achar que é positivo a manifestação política de vários atores que participaram da Lava Jato na condição de árbitros, juízes ou de acusadores, porque isso tira o respaldo, tira a legitimidade. E aqui eu não falo como torcedor, Érica, eu tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar com aquilo que eu estou dizendo para você. Porque eu não falo aqui como torcedor, porque muita gente acha que, de fato, o juiz Sérgio Moro é um herói, que ele combateu a corrupção, que ele sim é o grande protagonista, que ele condenou inúmeros políticos e não importam os meios. E para mim, enquanto advogado, enquanto professor, os meios importam tanto quanto os fins que a gente atinge. Você condenar uma pessoa de forma ilegal, ou de forma desarticulada, ou combinando o jogo de defesa com ataque, isso é grave, isso não traz um ganho institucional correto. Isso não quer dizer que... Isso não deve ser ensinado na escola, né? Por favor. De direito. Isso a gente ensina a não fazer. E isso não quer dizer que não houvesse provas para condenar fulano, beltrano e ciclano. E aqui não quero fulanizar o debate. O que eu quero dizer é que a gente não pode fazer um jogo de tudo pode contra aqueles com os quais eu não simpatizo. Certo. Porque o campo jurídico não é o campo do eu gosto ou eu não gosto, mas sim o campo do que eu tenho provas, eu tenho elementos, existe um conjunto suficiente para condenar e para trazer, talvez, dentro de um conjunto de condenações, algum ganho institucional, mas condenação por si só e trazer isso como um fato dos mais relevantes, não acho que seja muito positivo para o nosso país. Mas, de qualquer maneira, o juiz ministro Sérgio Moro hoje está na linha de frente aí, né, para
presidência do Brasil ou para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mas ele tem batido de frente, né? Recentemente, numa audiência pública, ele se contradisse com as questões aí da prisão em segunda instância, que deveria ser repartido, vamos dizer assim, eu não tenho esse domínio dos termos jurídicos, né? Ele pediu a execução antecipada por áreas, né? Teria que dividir área civil, criminal. Isso é inconstitucional. Olha, hoje nós temos um sentimento, uma previsão na Constituição, que o trânsito em julgado, ele é o fim do processo, ou seja, e uma pessoa só é condenada, só é definitivamente culpada quando acaba o processo. Só que ele quer dizer o seguinte: você pode ser preso antes de acabar o processo se tiver uma condenação confirmada por um tribunal. Essa é a posição que ele defende, ele sempre defendeu, isso enquanto juiz, enquanto professor, o que é sim questionável. O Supremo disse que essa posição dele não deve prevalecer e agora ele está à frente no palco político para alterar a Constituição. E aí juristas, uma parte expressiva e, na minha visão, com mais elementos, diz que essa alteração não poderia acontecer na área criminal, porque isso geraria uma insegurança. Imagine o seguinte: eu digo que ninguém é culpado até a sentença penal transitada em julgado, ou seja, até acabar o processo. Se ninguém pode ser considerado culpado, por que você, não sendo culpado, pode ser preso? Sim. Hoje no Brasil já existe... Aparentemente é muito simples, né? No Brasil hoje já existe mecanismo para você prender pessoas que estejam trazendo prejuízo para o processo, mesmo antes de qualquer condenação. Muitos daqueles que assistem seu programa sabem que uma grande autoridade de Ribeirão Preto foi presa sem sequer ter denúncia apresentada e antes de processo terminar. Ou seja, eu não quero dizer que você está certo ou está errado, eu quero dizer que se existem elementos que a pessoa vai fugir, que ela está praticando crimes, que está destruindo provas, já cabe prisão. No Brasil já se prende muito e se prende mal. Dizer-se que a pessoa tem que ser presa antes de acabar o processo é atacar a causa e não as consequências. É a mesma coisa que eu dizer: o judiciário é ineficiente para acabar um processo. O que eu faço? Mando o sujeito ser preso porque o judiciário não tem como julgar o teu processo rapidamente. Quando, na verdade, eu acho, e aí do ponto de vista uma leitura técnica, que a gente tem que aprimorar as armas do Poder Judiciário para acabar um processo em 3, 4 anos, 2, 3 anos, e aí sim, quem está condenado vai ser preso, quem não está condenado fique solto, quem não traz perigo para uma instrução num processo criminal, que fique em casa. Quem traz perigo vai ser preso desde o primeiro dia, quando estiver praticando crime ou quando estiver destruindo provas. Então, me parece que essa é uma discussão menor, porque a gente fica discutindo bandeiras etéreas como se não se prendesse no Brasil. No Brasil se prende muito e se prende mal. Na verdade, se discute uma prisão política. Esse é o grande problema, né? A gente politiza e o processo... essa discussão jurídica, ela ganha capa, ganha nome, ganha áreas de um ator político. Muito se fala de prisão em segunda instância por causa do Lula. Eu acho isso traz um grande mal para o Brasil. Não porque Lula tem ou não que ser preso, eu não vou entrar nessa discussão. Não é esse o mérito da nossa conversa. Não é esse o mérito, mas se acaba colocando a prisão de Lula em segunda instância, confirmada, que o Supremo Tribunal de Justiça passou por cima porque não julgou, então ele não foi condenado em 3 instâncias, em 2 instâncias, o STJ não analisou o processo dele. Mas se discute muito em razão da capa do processo, e a gente não pode discutir direitos em razão da capa, porque amanhã poderia ser o meu parente, poderia ser uma amiga do seu vizinho, poderia ser aquela própria pessoa que quer a prisão. Sim. Ela quer a prisão do outro, ela quer o sangue. E a gente já passou nesses tempos em que a gente se faz justiça com o estômago, e não com a consciência, com as vísceras, enfim. Tá certo. Então, isso emburrece a nossa discussão. Nós temos que discutir o problema de verdade. Por que o judiciário demora tanto? Por que o juiz tem férias de 60 dias? Por que não se consegue terminar um processo num prazo razoável? Onde está a raiz do problema? E não adianta falar que é de defesa, que é isso. Nós temos raízes estruturais muito mais profundas do que uma discussão muito limitante de falar que etérea, tem que... né? Sim, tem que prender. Já se prende muito. Em qualquer estabelecimento prisional no Brasil, nós temos cadeias abarrotadas. E mais de 40% da população carcerária do Brasil é de presos provisórios. Isso com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não mudou em quase nada as prisões que já tinham sido decretadas.
Um ou outro foi solto com base nessa visão. Então, me parece que estamos perdendo tempo precioso do Brasil discutir grandes políticas públicas de combate a uma política antidrogas de forma mais eficiente, de uma forma, enfim, discutir a questão das fronteiras do Brasil. Então, o ministro da Justiça, na minha visão, ele perde muito tempo como uma bandeira que eu particularmente entendo que não vai levar a um grande avanço, porque nós já aprendemos demais. Como paladino da justiça, né? Porque ele é o paladino da justiça no Brasil, né? Esteve recentemente no programa Roda Viva, tal, e as redes sociais foram unânimes, né? O jurídico não, mas as redes sociais gostaram muito. Você acha que vai ser ou não vai ser candidato à presidência do Brasil? Ele é uma grande incógnita, né? Eu tinha uma leitura de que a visão dele seria trilhar no caminho jurídico. Ele aceitou ser ministro da Justiça. Agora, daqui para frente, a gente não sabe, já que ele está nas trincheiras políticas, se ele vai aceitar o chamado de querer disputar uma eleição. Hoje, as pesquisas indicam que ele tem uma posição privilegiadíssima. Diria eu que o potencial dele é superior ao próprio chefe. Pois é. Então, nós não sabemos até que ponto ele tem viabilidade eleitoral, tem sustentação, teria palanques políticos, teria condições de aguentar uma campanha presidencial, que não seria nada fácil. Então, são tempos incertos para saber se ele vai se aventurar nessa seara na qual ele não domina. E é um dos homens mais copiados, vamos dizer assim, entre os humoristas no Brasil. É impressionante como os humoristas gostam da figura do ministro Sérgio Moro. Ele tem uma dicção um pouco tanto estranha, a expressão dele não é uma expressão às vezes tão clara, mas muito se fala da obra dele, daquilo que ele faz, daquilo que ele representa e não tanto daquilo... Exato, tem amigos que viajaram com ele recentemente do Canadá para o Brasil e diz que o voo, assim, era um tapete vermelho estendido, superstar. Assim. Eu acho isso um grande problema, né? Mas ele mantém uma postura, assim, humilde e tal, mas recebe as pessoas, tal, né? Ele gosta, evidentemente, desse affair todo, né? Tanto que ele foi para as redes sociais, abriu uma conta no Twitter, abriu uma conta no Instagram. Então, nós não podemos ser pueris e achar que ele é infenso a esse tanto de apelo popular que traz o nome dele, porque ele está capitalizando particularmente isso para a sua promoção. Não sabemos até onde isso vai, Érica, mas certamente ele está plantando alguma coisa, não sabemos para onde vai. Você que o conheceu, não é? Escreveu sobre ele um best-seller no Brasil, não vou te perguntar se você votaria nele, mas com certeza ele deve estar com o nome nas urnas na próxima eleição. Não sei, né? Não sei, é possível. Tem que ver se ele vai querer enfrentar o chefe dele ou não, se é que isso vai se viabilizar, porque o calendário eleitoral ainda está longe, mas aguardemos para ver os próximos acontecimentos, porque o fato de muita gente ter admirado no primeiro momento não quer dizer que o confiaria para ser político, e vice-versa, porque tem muita gente que juridicamente pode fazer críticas e politicamente acha que ele está num caminho adequado. Agora, aqueles utilitaristas que acham que o direito pode ser feito de qualquer forma, esses certamente poderiam se enfeitiçar por qualquer tipo de discurso. Enfim, acho que eu não entreguei minha posição. Né? Mas, de todo modo, eu acho que a gente tem que ler com bastante crítica e ver se, de fato, ele tem capacidade para isso. Querido, muito obrigada pela sua participação aqui no canal Decote. E nos próximos meses aí, se aproximando de eleição, com certeza a gente volta a conversar. Obrigado, muito obrigada. Obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo sobre o ministro, essa incógnita, esse paladino brasileiro Sérgio Moro, né? Será que vai? Será que não vai ser candidato à presidência do Brasil? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho. Você vai receber sempre mensagens, sempre notícias fresquinhas. Até a próxima e muito obrigada!